Estão escutando o trem? E aí galera, beleza? Aqui é o Marcelo Barci do canal do Mato e hoje eu vou falar desse acessório importantíssimo que é o bastão de caminhada. Caso você esteja pensando em trocar os seus equipamentos atuais por equipamentos mais leves, mas você ainda não possui bastões de caminhada, eu recomendo fortemente que antes de trocar os equipamentos você compre bastões. Por quê? Porque a redução de peso que isso aqui vai trazer nas suas pernas durante as subidas e descidas é muito maior do que a redução que qualquer equipamento da sua mochila possa trazer. Quando você troca de barraca, você consegue às vezes reduzir meio quilo ou até 1 quilo. Né? Quando você troca um colchonete, um saco de dormir, você consegue reduzir algumas centenas de gramas. Mas um bastão de caminhada pode trazer uma redução de peso nas suas articulações em situações de subida e descida que passam de 20 quilos, cara. É uma diferença muito grande, vale muito a pena comprar o bastão de caminhada. Olha só, eu fiz um teste. Vamos supor que eu coloquei o bastão em cima de um obstáculo e eu vou começar a subir esse obstáculo. Olha o tanto de peso que vai estar sendo aplicado no bastão. Pelos meus testes aqui, eu chego a transferir entre 30 e 40 quilos para o bastão de caminhada quando eu vou subir um obstáculo como esse banco aqui da minha casa. Cara, pensa, eu peso 78 quilos, 30 quilos é quase metade do meu peso. Então, isso aqui, cara, traz um alívio gigantesco. As pessoas não fazem ideia, as pessoas realmente subestimam. Você não precisa necessariamente comprar um bastão caro, comprar um bastão fabricado como esse. Você pode usar um cajado, você pode usar qualquer coisa que obviamente não seja muito pesada e seja resistente. Existem barracas muito leves que se sustentam em bastões de caminhada. Essa é uma outra razão para você usar bastões de caminhada. Se você quiser uma barraca bem leve no futuro, você vai poder usar esses bastões para sustentar a barraca. Bom, e caso você decida comprar um bastão, eu vou mostrar os tipos de bastão que tem no mercado. Bom, basicamente, tem esses mais simples, que você ajusta a altura dele rosqueando, né? Ele tem as marcações de comprimento aqui e você ajusta de acordo com a sua altura. Já vou explicar como fazer isso. Tem outros mais modernos, como esse aqui. Ele tem apenas uma presilha. Você solta ela, daí você consegue ajustar as duas seções do bastão. E por fim, tem os bastões dobráveis, que é o caso desse aqui. Você pode ver que ele tem uma cordinha no meio, né? E eu gosto desse modelo aqui porque se eu quiser levar numa bagagem de mão, eu dobro ele, ele fica bem pequeno, ele cabe dentro de uma mochilinha até mesmo de 10 litros, essas mochilinhas dobráveis. E eu comprei esse dobrável principalmente por isso. A desvantagem do bastão dobrável é que ele não tem um ajuste de comprimento, né? O comprimento desse bastão aqui é fixo. No caso, eu comprei um adequado à minha altura, né? Esse aqui ele tem 1,20 m de comprimento, que é recomendado aí para pessoas
de até 1,85 m, que é o meu caso. A altura ideal do bastão de caminhada é aquela que, quando você está segurando ele, você faz um ângulo aqui de 90 graus no cotovelo. Se o bastão estiver muito alto, você vai ficar com a mão alta e essa posição aqui vai acabar cansando o seu braço. Se ele for muito baixo, quando você for descer um morro, um obstáculo qualquer, você vai ter que se curvar um pouco para frente. Então, esse ângulo aqui é o ideal, essa altura é a ideal. Alguns bastões, eles têm essa empunhadura bem comprida, né? No caso, os 3 bastões que eu tenho aqui têm uma empunhadura grande. Qual que é a vantagem disso? É que quando você está numa subida, você geralmente quer que o bastão esteja mais curto. Alguém quebrou alguma coisa. Então você pode segurar na parte de baixo da empunhadura. E se você estiver numa descida, você pode segurar na parte de cima dela, já que na descida é mais vantajoso ter o bastão mais comprido, já que você vai precisar de um alcance maior. A vantagem disso, obviamente, é que se você tiver uma empunhadura dessas, você não precisa ficar reajustando o comprimento do bastão quando você trocar de subida para descida. Enfim, é um detalhe, mas é uma qualidade desse tipo de empunhadura. Esse bastão que eu tenho aqui, o dobrável, ele é muito leve, só que a empunhadura dele é bem fina, então ela não é tão ergonômica. Esses aqui da Decathlon, eles têm um formato muito ergonômico que acaba dando um apoio melhor, né? Eu não me importo de usar esse mais simples aqui. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais grosso, mas enfim, dá para usar do mesmo jeito. Outro detalhe que eu considero importante são as pontas do bastão. Eu realmente recomendo que você compre bastões com essa ponta que tem uma rosca aqui, né? Essa rosca permite que você coloque essas ponteiras aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma ponteira de neve, né? Você pode ver que ela tem um disco, né? Um disco bem grande. Isso aqui impede que o bastão afunde na neve ou num barro, né? Num lamaçal. Outra ponteira que é interessante para o bastão não escorregar é essa ponteira de borracha aqui, né? Porque a ponta dos bastões ela é metálica e ela é pontuda. Então, em algumas superfícies ela não fica muito firme. Se você colocar uma ponteira de borracha dessas, você vai ter uma aderência melhor no bastão. Agora complicou, hein? Meu bastão nem sai. Parece que afundou uns 30 centímetros aqui. Tô com medo de perder a ponta do bastão. Vamos ver, vamos ver. Tá aí! Existem bastões anti-choque, que são bastões que têm uma mola dentro do bastão. E essa mola, ela alivia um pouco o impacto quando você bate o bastão. Eu não acho que isso faz muita diferença. Agrega um pouquinho de peso, mas também não agrega muito. Eu acho que é melhor você testar o produto para decidir se isso é uma coisa importante para você. Para mim, não é. Bom, uma má notícia é que os bastões de caminhada costumam ser meio caros, né? Infelizmente, eles não são vendidos em pares, eles são vendidos por unidade. Mas eu digo uma coisa, um bastão de qualidade, ele dura muito tempo, cara. Vai provavelmente durar anos, mesmo fazendo muito trekking, muito exigente. Veja só o quanto aguenta esses 2 bastões que eu tenho aqui. Cara, eu estou jogando muito peso em cima deles e eles estão segurando numa boa. Então imagine isso aqui numa situação de impacto durante a trilha. É um equipamento que vai aguentar. Na Decathlon tem uns bastões bem baratos que eu acho que estão custando R$ 40, se eu me lembro bem. Eles são bem leves, vale a pena. Tem amigos meus que estão usando, pessoas que não têm condição de gastar R$ 100 ou mais em um bastão de caminhada. Então eles compraram um par
aí por R$ 40 cada um, né? Total R$ 80. Bom, se depois desse vídeo você ainda não está convencido a usar o bastão de caminhada, eu não posso fazer mais nada. Eu já fiz a minha parte aqui. Eu realmente acho que o bastão de caminhada é muito importante. Eu gosto de levar esse meu dobrável aqui, até mesmo em trilhas curtas, trilhas aí de 1 hora, né? Trilhas que eu faço quando eu estou turistando em alguma cidade. Porque realmente vale a pena, cara. Você acaba poupando essas articulações, até os seus músculos, você acaba reduzindo muito o desgaste físico. Acho que isso é tudo que eu tinha para falar. Então, se tiver algum comentário a fazer, deixe aí na seção dos comentários que eu sempre respondo. Não esqueça de deixar uma curtida e se inscrever no canal caso você não tenha se inscrito, porque isso vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdos como esse. Então, é isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.